Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bênção estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, não é? Hoje no texto de Atos, capítulo 9, eu vou começar aqui uma exposição no capítulo 9 e esperando ver se o pastor me convida para eu continuar em outra oportunidade. Porque a gente vai até o verso 9, apenas o verso 9. Eu expus esse texto recentemente na igreja, em 3 sermões, capítulo 9, em 4 na verdade, mas essa parte de Saulo, da conversão de Saulo, em 3 sermões. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9, nesta noite, palavra do Senhor para nós. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós lemos aqui a Tua palavra, Pai, e diante de Ti pedimos pela iluminação do Teu Espírito Santo no nosso coração, do mais novo ao mais velho aqui presente, Pai. Que o Senhor nos dirija, nos eduque, nos instrua, nos exorte, e se for a Tua vontade, até nos converta ao Senhor, pelo Teu Evangelho. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como igreja, com irmãos tão queridos. Pedimos que o Senhor continue abençoando e conduzindo a vida dessa igreja, Pai, seu conselho, junta diaconal, que o Senhor fortaleça, Pai, a liderança dessa igreja, para ser realmente reflexo da Tua glória para as Tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se formos bem sinceros, é difícil para nós ainda hoje acreditarmos na conversão radical de uma pessoa. Não sei se você já se deparou com uma situação dessa, qual alguém diz assim: fulano se converteu, e vocês, olha, não sei se será, não é possível. Fulano se converteu. Para usar um exemplo assim bem radical, eu gosto da figura da tragédia que houve no 11 de setembro de 2001. As crianças e adolescentes aqui não eram nascidos, mas os pais lembram-se bem exatamente o dia, a hora, onde estava, o que estava fazendo, quando se deparou com aquela cena de duas torres gêmeas sendo destruídas ali em Manhattan, Nova York, e muitos outros atentados ali também, neste dia 11 de setembro. Você é criança, adolescente e não conhece bem essa história, pode perguntar ao seu pai e sua mãe em casa para lhe contar. Inclusive, tem uma série muito boa na Netflix contando sobre
a prisão e morte, a morte de Osama Bin Laden. É fantástico esse relato documental, dependendo da idade do seu filho, é claro, né? Mas é difícil. Imagine um terrorista como esse, Osama Bin Laden, dizendo assim: agora eu me converti a Cristo e quero congregar aí na igreja dos Estados Unidos, do Tim Keller. Olha só que loucura, não é? Imagine, talvez, entrar aqui no culto um político muito conhecido na nossa cidade, com casos de corrupção, talvez até aqueles mais conhecidos no Brasil, e que de repente confessar seus crimes, sua corrupção, dizendo que tinha conhecido a Cristo e gostaria de se tornar membro da Igreja de Cristo. Se formos bem sinceros, independente se a gente pensar na figura de um terrorista, ou de um político corrupto, ou de um assassino, ou de qualquer coisa assim moralmente terrível, no fundo, quando a gente se depara com situações assim, a gente fica um pouco assustado. Um ex-assassino que está cultuando a Deus junto com a gente na igreja, imagine só, qualquer movimento assim brusco que essa pessoa faz, não é? E a gente, de certa forma, no fundo, ainda há muita incredulidade quando a gente ouve a respeito da conversão de alguém. Saulo viveu tudo isso. E o texto que nós lemos trata sobre o início, não é? É o início do relato da conversão de um homem que respirava ódio nas suas narinas contra os cristãos. A imagem aqui é como um dragão que está respirando fogo e que está com muita raiva, com muito ódio, porque Saulo estava indo a Damasco para devorar os crentes. E no caminho que ele percorria para devorar os crentes, o Senhor Jesus apareceu a ele, e este homem se tornará a maior influência bíblica no Novo Testamento, é claro que abaixo de Cristo. Saulo de Tarso se tornará responsável pelo avanço do Evangelho entre os gentios, especialmente na região da Ásia e também da Europa. Saulo de Tarso terá como anseio levar o Evangelho até os confins da terra conhecidos naquela época. Por isso que ele escreveu a carta aos Romanos, porque queria ser enviado por aquela igreja ali para a Espanha. Saulo de Tarso escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Quase a metade. Não em tamanho, mas em quantidade. Nós temos aqui uma grande relevância ao longo do escrito e da revelação bíblica por meio deste homem que se tornou o maior missionário de todos os tempos que a Igreja de Cristo já teve. E ele era um perseguidor da Igreja de Cristo. O mesmo que esteve ali segurando as vestes de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, que entrava pelas casas arrastando homens e mulheres, talvez pelos cabelos, até a praça pública e até o cárcere. Agora ele pediu autorização das maiores autoridades em Jerusalém para que fosse a Damasco, para que em Damasco pudesse fazer a mesma coisa e levar esses cristãos a Jerusalém para que sejam presos, talvez até apedrejados também como Estevão, porque Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo estava no caminho para Damasco, respirando ódio, até que o Senhor Jesus Cristo aparece para ele e diz: basta, você só vai até aqui, Saulo. Nem um passo mais adiante, nem um passo à frente. Até aqui apenas. O Senhor Jesus Cristo aparece para ele e diz: Saulo, você é precioso para mim
e eu mostrarei para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Essa história de Saulo, ela é contada não apenas aqui no texto de Atos, capítulo 9, ela também é contada no texto de Atos, capítulo 22, ela também é contada no texto de Atos, capítulo 26. Lucas, o médico que acompanhava o apóstolo Paulo, ele faz essa narrativa. E Paulo, eu vou confundir bastante, mas é a mesma coisa, não tem diferença, é só uma questão de idioma, Saulo e Paulo, não é? Eu espero que você não tenha em sua mente essa percepção como uma conversão. Às vezes a gente já ouviu isso, né? Ele era Saulo, se converteu e virou Paulo. Não tem nenhuma mística nisso. Apenas o nome em grego, o nome na versão hebraica, é só uma questão do idioma. Tem nenhuma mística nisso. Mas Saulo, na sua conversão, esta mudança radical que o Senhor fez com ele e que trouxe um impacto imenso para a igreja naquela época e que repercute até nós hoje. Por isso nós estamos lendo o texto de Atos capítulo 9 com a expectativa que o Senhor fale conosco, nos eduque, nos instrua e talvez até mesmo nos converta por meio do mesmo evangelho que converteu Saulo na estrada de Damasco. Por isso, nesta noite, eu gostaria de fazer a exposição desse texto pensando no seguinte tema. Preste bem atenção aí, vocês estão anotando. A conversão de Saulo, transformação radical pelo poder de Cristo. Transformação radical pelo poder de Cristo. De forma muito simples. Versículos 1 e 2, nós vemos Saulo o terrorista. Essa é a primeira parte do texto. Versículos 3 a 6, o encontro com o Senhor glorificado. E em último, nos versos 7 a 9, uma mudança dramática na vida deste homem. Olhe, por favor, mais uma vez para os versos de número 1 e 2. Quando nós temos esta versão de Saulo, perseguidor da igreja, sendo relatado para nós de forma nua e crua. Saulo fazia parte de uma grande campanha para a destruição da igreja de Cristo. Esta era a vida de Saulo. A grande campanha e o grande objetivo da vida dele era destruir esta seita da igreja de Cristo, que era chamada do caminho. Saulo estava cheio de ódio contra os cristãos. Ele vai a Damasco. Possivelmente em Damasco já havia uma comunidade de cristãos. Havia em Damasco uma grande comunidade de judeus e possivelmente uma boa comunidade agora também de judeus convertidos a Cristo. É por isso que ele vai a Damasco. Ele não escolhe Damasco assim de forma aleatória. E ele vai a Damasco como um dragão que está respirando fogo, como uma fera que está pronta para atacar. Neste caminho que Saulo vai até Damasco, ele procura aqueles que foram seduzidos pela seita do caminho. Interessante porque no texto de Atos, Lucas, ele nos relata de várias formas algumas nomenclaturas que a igreja de Cristo teve ao longo da sua expansão. Aqui ela é chamada de seita do caminho. Aqueles que eram do caminho e estavam no meio dos judeus, provocando divisão, como também provocando rebelião. O termo o caminho é um dos primeiros nomes que descrevem a fé cristã, descrevem a igreja. Aparece poucas vezes aqui no livro de Atos, como a gente viu aqui no capítulo 9. O apóstolo Paulo repete nos testemunhos que ele dá no capítulo 22, por exemplo, e indica justamente aquelas pessoas que tinham conhecido a Cristo e estavam trilhando o caminho do Evangelho, sendo guiadas pelo Senhor Jesus Cristo. Saulo era um fariseu. Ele havia sido educado em uma grande escola.
aos pés de Gamaliel, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, e não apenas da lei do Antigo Testamento, mas também das letras e muitas filosofias da sua época. Saulo, ele era com certeza um homem muito inteligente e possivelmente alguém que veio de uma família muito abastada na região de Tarso. E por causa desta sua situação econômico-social, muito provavelmente ele teve privilégios educacionais que ele mesmo relata nas suas cartas. Mas este homem estava usando toda a sua inteligência e toda a sua riqueza para ir contra o Evangelho de Cristo e contra a Igreja de Cristo. Porque essas duas coisas andam juntas. Não tem como nós sermos contra a Igreja e não sermos contra Cristo, que é o Senhor da Igreja. Como também não tem como sermos a favor de Cristo e contra a Igreja, que é a Igreja de Cristo. Essas duas coisas andam juntas. É tanto que a segunda parte do texto, a pergunta que o Senhor Jesus faz para Saulo, ela exemplifica bastante isso. Porque a pergunta diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é, por que está perseguindo a igreja, ou os do caminho, ou o povo lá de Damasco ou de Jerusalém? Ou Estevão, que há tão pouco tempo Saulo esteve consentindo na sua morte, não é? Mas ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí a segunda parte do texto, nos versos de número 3 a 6. A palavra do Senhor nos diz que ele, seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo estava a caminho de Damasco, irmãos, quando algo extraordinário aconteceu. Quando a gente lê os outros relatos, nós encontramos a informação de que o horário que isso aconteceu foi ao meio-dia. Ao meio-dia, sol a pino, o horário de maior claridade que poderia haver. De repente, brilha uma luz como um raio do céu e fornece um imenso clarão. Não era noite, era meio-dia. E esse imenso clarão, ele era mais forte do que o brilhar do sol. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu já li esse texto várias vezes, mas estudando recentemente para pregá-lo, me deparei com uma informação em um dos comentaristas que eu nunca tinha pensado sobre isso. Por que o Senhor repete o nome de Saulo 2 vezes? Saulo, Saulo. A gente sabe que na cultura hebraica, quando há uma repetição tripla, não é 3 vezes, há uma ênfase muito grande. Mas existem textos na Bíblia em que nós percebemos que há uma repetição do nome próprio. E é interessante isso, porque há pelo menos cerca de 15 situações na Bíblia na qual o nome de alguém é mencionado por repetição. Pelo menos 15 situações. Por exemplo, Deus chamou em Gênesis 22, Abraão, Abraão. Em Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés, Moisés. Em 1 Samuel capítulo 3, Deus chamou Samuel, Samuel. Em Lucas capítulo 10, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, chamou Marta, Marta, por que andas inquietas e te preocupas com tantas coisas?
Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém. Em Marcos capítulo 15, o Senhor na cruz, Ele exclama: Deus meu, Deus meu. Agora Cristo, Ele diz: Saulo, Saulo. O que acontece, irmãos, é que este nome, este chamado duplo, repetido do nome, em todas essas situações, elas significam uma forma de tratamento pessoal e íntimo. O Senhor está derramando do seu amor no coração daquele homem, que mais na frente vai escrever que Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Naquele homem que ainda um pecador escravo do seu próprio coração, Deus está derramando do seu amor em Cristo Jesus, mesmo ele sendo ainda um pecador, chamando-o pelo nome de uma forma pessoal, afetiva e íntima. Meus irmãos, a luz que brilha naquela estrada de Damasco, mais forte do que a luz do sol, era a glória de Cristo, ressurreto e glorificado. Aqui não se trata de uma visão. Há outros textos, nós encontramos visões. Aqui, meus irmãos, se trata da plena aparição de Cristo, física e visível de Cristo. E veja a resposta que Saulo dá. Ele diz: quem és tu, Senhor? Alguns comentaristas, pensando nessa resposta de Saulo, já percebem aqui um movimento de Saulo de reconhecimento de senhorio daquele que aparece para ele com uma glória mais forte e mais brilhosa do que o sol. Quem és tu, Senhor? No texto de Atos, capítulo 26, se você quiser abrir, nos versos de número 13 a 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo este relato, e ele usa ali uma expressão única no Novo Testamento e muito rica também, quando ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, o rei Agripa, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esta é a expressão que eu gostaria de enfatizar: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Saulo afirma aqui que ouviu isso da boca do Senhor Jesus Cristo. O testemunho sobre este encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. Dura coisa é resistir ao chamado de Deus. Aqui ele utiliza de uma ferramenta, não é de um instrumento. Talvez aqui uma vara, né, de madeira, com um grande espinho na sua ponta, que era usado justamente para dominar os animais ferozes e rebeldes. Muitas vezes colocado assim no casco, para que o boi, quanto mais ele se revolta e se rebela contra a ordem e a direção do Senhor, mais ele vai sendo machucado até o momento em que ele se rende. O que o Senhor está dizendo aqui, e o que Saulo conclui neste encontro é: Saulo, você não é diferente daqueles bois que dão coices contra os aguilhões ao demonstrar toda essa hostilidade contra mim. Resistir ao senhorio de Cristo não é algo somente pecaminoso,
Mas é tolice. Há uma grande tolice no seu coração ao resistir ao senhorio de Cristo. Porque foi o próprio Espírito que o levantou do túmulo. Foi o Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E está assentado à direita de Deus Pai. E tem nas suas mãos toda a autoridade nos céus e na terra. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Saulo, resistir a isso é a maior loucura que você pode fazer na sua vida. Porque a maior loucura do ser humano é justamente ter a Deus como o seu próprio inimigo. É justamente ter a palavra de Deus contra você. A maior loucura do ser humano é justamente ter a igreja de Cristo como sua inimiga. Porque quando fazemos isso, meus irmãos, nós estamos resistindo ao próprio Cristo. Por que me persegue, Saulo? Quando o Senhor também faz isso conosco, Ele nos toca com o seu aguilhão e nos fere. E muitas vezes dói, não é verdade? E na nossa caminhada cristã isso também acontece. Não apenas na nossa conversão, mas ao longo da nossa caminhada cristã, muitas vezes isso também acontece. E o Senhor nos toca com o seu aguilhão e dói. O Senhor nos fere. Mas preste muita atenção nisso. O Senhor nos fere para nos salvar. Porque dura coisa é resistirmos ao seu chamado e à sua vontade. Quando o Senhor nos fere, é para nos salvar. E quando Ele nos fere, Ele também nos cura. Saulo está desfrutando disso, irmãos. Perseguidor da igreja, a caminho de Damasco, não sabia ele que estava perseguindo ao próprio Cristo. E agora ele ouve a voz do Senhor dizendo a ele: agora, Saulo, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Desta forma, eu gostaria de olhar para os últimos versos, pensando aqui nesta mudança dramática. Versículos 7 a 9 especialmente, mas tenha em vista este verso de número 6, quando o Senhor ordena a Saulo dizendo: levanta-te, vai à cidade, vai a uma terra que eu te mostrarei, e alguém vai te dizer o que te convém fazer quando você chegar lá. Após o encontro de Cristo, irmão, Saulo ficou completamente cego por aquela grande luz que o envolveu. Saulo, aquele homem tão rico e inteligente, agora tão debilitado e dependente, ele ficou cego e foi guiado pela mão até a cidade de Damasco, onde permaneceu ali 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Meus irmãos, este período que Saulo fica ali, os 3 dias de cegueira, de jejum, não é relatado para nós assim o que exatamente se passou na sua mente, no seu coração, quais foram os diálogos que ele teve. As pessoas ao seu redor também viram aquela luz, mas não conseguiram discernir o que tinha acontecido, porque aquele encontro foi do Senhor Jesus para com Saulo. Mas ele fica 3 dias mostrando para nós o quão profundo foi o impacto, o quão profunda foi a experiência que este homem teve com o Senhor Jesus Cristo. Saulo está cego, totalmente dependente. E somente isto, já é um paradoxo que muito nos ensina, não é, irmãos? Saulo, tão doutor, rico, tinha possivelmente em Jerusalém os melhores títulos acadêmicos, rico,
bem-sucedido aos olhos humanos, e com esse poder todo que ele tem, completamente dependente das pessoas. Você não vai dar mais um passo à frente, Saulo. Foi o que o Senhor falou para ele, nem um passo mais à frente, se não for debaixo da minha ordem e da minha direção. Saulo, meus irmãos, está provando aqui do que falava há pouco com os irmãos. O Senhor Jesus Cristo sabe nos tratar. Ele faz a ferida, Ele cura a ferida. Meus irmãos, muitas vezes tenho ouvido que a Igreja de Cristo, para alguns, tem se tornado símbolo de feridas e mágoas e profundos ressentimentos. Deixa eu dizer para você também que quando o Senhor Jesus Cristo nos fere na Igreja de Cristo, que é dele, Ele só vai nos curar na Igreja que é dele. Ele faz a ferida, Ele cura a ferida. Nós somos feridos na Igreja, mas o Senhor também nos cura na sua Igreja aqui na terra. Essa experiência, quando eu preparava esse sermão, me lembrei de um relato do C.S. Lewis no livro As Crônicas de Nárnia. Um relato sobre um menino bem virado, chamado Eustáquio. Eustáquio, ele era egoísta, ele era bastante orgulhoso. Eustáquio era um menino muito mimado. Seu coração já demonstrava, no relato de Lewis, no seu coração bastante egoísmo, bastante orgulho no relacionamento para com aqueles ao seu redor. De repente, aquele menino vira um dragão. O dragão é um ser pesado, feio, solitário. Como um dragão, agora ele estava dominado pelo seu próprio egoísmo, quando ele respirava fogo das suas narinas. Neste livro, Lewis nos oferece uma imagem muito poderosa a respeito da doutrina da regeneração. Em Misericórdia e Compaixão, Aslan se encontra com aquele dragão chamado Eustáquio em um jardim no alto de uma montanha, e depois, ao lado de uma nascente de água, ele vê ali uma nascente de água no centro daquele jardim belíssimo, o dragão e Aslan. Aslan diz a Eustáquio: eu tiro a sua pele. Eustáquio estava tão desesperado que até mesmo o seu medo das patas de Aslan não foi suficiente para impedi-lo de deitar-se de costas. Lewis, ele diz: a primeira unhada que me deu foi tão profunda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes. Ele diz: eu achava que eu estava conseguindo tirar aquilo com as minhas próprias forças. Como eu achava que eu tinha feito das outras vezes, mas ele tirou de uma vez. E lá estava sobre a relva, muito mais dura e escura do que todas as outras. Nesta altura, Aslan me agarrou. E a minha pele estava muito sensível e eu fiquei bastante agoniado. Então Aslan me atirou na água, dentro da água. E ele diz: a princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Naquele momento foi muita dor, ardeu bastante, havia uma agonia profunda, mas logo depois foi uma delícia.
Quando eu comecei a nadar, reparei que a dor no braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Depois de certo tempo, o leão tirou-me da água e vestiu-me. Meus irmãos, Cristo rasgou o coração de Saulo. Cristo rasgou a carne de Saulo. Aquilo que Saulo não podia fazer por ele mesmo. Foi Cristo quem rasgou o coração daquele homem. Ou, para usar a linguagem bíblica, foi Cristo que transformou aquele coração de pedra em coração de carne. Foi por meio do sangue do Cordeiro que Saulo foi de dragão, bufando fogo, respirando ódio nas suas narinas contra a igreja de Cristo, a se tornar um servo de Cristo. Alguém que aprenderia o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Isso já aconteceu com você? O Senhor já rasgou o teu coração? Ele já te feriu? O Senhor já te curou quantas vezes? O Senhor pode te curar hoje também. O Senhor encontra-se com Saulo. Esta conversão de Saulo é um exemplo claro para nós da soberania de Deus na salvação. Quem de nós? É tanto que no relato que segue no texto de Atos, há uma grande, imensa dificuldade da própria igreja de entender como é que esse homem se converteu. Será que ele se converteu mesmo? Não é fácil pensarmos dessa forma, mas demonstra e revela para nós a soberania de Deus na salvação de um homem. Em um único instante, a vida dele sofreu uma reviravolta por causa do poder do Espírito Santo. O mundo deste homem foi virado de pé na cabeça, pelo avesso. Ele foi completamente transformado pelo Evangelho de Cristo. Agora ele foi justificado. Ele foi adotado como filho. Ele foi capacitado para viver uma vida de santidade. E ele foi capacitado também para aguardar a ardente expectativa dos filhos de Deus, para perseverar até a glorificação, irmãos. Saulo foi escolhido não por causa dos seus méritos. Alguém poderia dizer, mas Saulo foi escolhido por quê? O impacto, a relevância, ele tinha dinheiro, ele era muito inteligente, então ele poderia fazer muita coisa pela igreja. Meus irmãos, não foi nada disso. Saulo foi escolhido pela soberania de Deus, pela graça de Deus, não pelos seus próprios méritos. Por isso que a história de Saulo para nós é um testemunho claro e direto de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não há nenhum coração endurecido que o Senhor não possa quebrar. Não há nenhuma roupa de dragão que o Senhor não possa rasgar. O Senhor é mais poderoso do que nós, irmãos. Mais poderoso do que tudo. Por isso, quando ouvimos e aprendemos sobre esse texto, ainda algumas aplicações que nós precisamos aprender e desfrutar na nossa vida. Em primeiro lugar, que Deus ele age conforme a sua vontade, como eu falava há pouco. A salvação não é por méritos, não é por esforço, mas é pela plena soberania de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, a gente ainda aprende com esse texto, nesta narrativa da cegueira de Saulo, que é um chamado à humildade para nós. Quando nós nos tornamos de Cristo e quando o Espírito Santo veio habitar em nós, nós deixamos de ser donos da nossa própria vida para sermos agora guiados pelo Senhor. É por isso que o vento sopra onde quer
ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Meus irmãos, nós precisamos crer também no poder do Evangelho. Quantas pessoas que nós oramos para que se converta e cansamos, não é não? Eu acho que fulano não tem mais jeito, vou até parar de orar. Cansamos, porque desacreditamos no poder do Evangelho de Cristo. Nenhum coração está fora do alcance da graça de Deus. Meus irmãos, nós aprendemos também a respeito da união da igreja com Cristo. Atacar os cristãos é atacar a Cristo. Atacar ao povo de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, que partilha conosco do pão e do vinho, é atacar o próprio Cristo. Por isso, irmãos, devemos valorizar a comunhão da igreja, chamada comunhão dos santos. Devemos também defender a igreja de Cristo com zelo e amor, porque ela é a igreja de Cristo. Nunca pode ser nossa, sempre precisa ser de Cristo. E por último, a obediência ao chamado de Deus. Saulo ouviu o Senhor dizendo a ele: continua teu caminho, vai até Damasco. Você não sabe o que vai acontecer lá, mas alguém lá vai te dizer o que vai acontecer. E Saulo vai a Damasco. Nós conhecemos a segunda parte da história, Ananias, o encontro de Ananias com Saulo. Ele obedece ao chamado de Deus imediatamente e com confiança de que aquele que falou com ele no caminho é o Senhor, Kyrios, Jesus Cristo, o único Senhor e o Salvador da nossa vida.